Medicamentos Mortais e Crime Organizado. Esse é o livro que eu venho comentando com você. Então, se você usa alguma medicação, teve problemas ou tem medo de algum problema com medicações, fica comigo aqui nesse vídeo. Eu vou deixar aqui as minhas redes sociais para você seguir. Eu sou Moacir Toledo, médico de família e psiquiatra, e nesse quadro aqui eu tenho trazido os comentários aos capítulos do livro Medicamentos Mortais, onde o autor Peter Gott, ele traz vários casos onde a indústria farmacêutica foi investigada, processada e condenada por adulteração de estudos clínicos, de ensaios clínicos para aprovação de medicamentos que muitas vezes fizeram mal às pessoas, mataram muitas pessoas, mas sempre o lucro acabou sendo mais vantajoso. Então, aqui está, esse é o livro que eu venho comentando, Medicamentos Mortais e Crime Organizado, de Peter Gott, um químico, farmacêutico e médico que já trabalhou para a indústria e é um dos fundadores da colaboração Cochrane, que faz investigação e avaliação de ensaios clínicos. E aqui no meu canal, Toledo Médico, eu venho colocando, peço que você se inscreva aqui no canal, se ainda não é inscrito. Vamos aqui para o post no meu site, Venda Agressiva, que é a grande meta da indústria, vendas agressivas, obtenção de lucro, a despeito mesmo que isso muitas vezes não traga benefícios para as pessoas. Então, no capítulo 9, é sobre venda agressiva, aqui está a capa do livro, e onde ele vai nortear outros pontos, né? O autor traz pontos interessantes sobre como a indústria farmacêutica altera de forma sutil resultados e estudos para garantir seu ganho com novos medicamentos que não necessariamente tem realmente um benefício notariamente superior ao placebo ou uma formulação mais antiga. Isso é notório na propaganda da indústria, que um novo medicamento, um lançamento, quando ele vem mais caro e que eles têm a patente ainda, eles tecem muitos elogios como se fosse muito superior ao medicamento antigo. Falando na minha área, na psiquiatria, ali no início dos anos 2000, 2003, 4, 5, eles prometiam que os novos antipsicóticos, que não tem nada de novos, eles tratariam os sintomas positivos da doença e os sintomas negativos da esquizofrenia. Porém, se passaram 20 anos e a gente viu que nenhum antipsicótico é capaz de afastar o embotamento afetivo, a avoria, a falta de pragmatismo que cerca os pacientes pós-surto esquizofrenia, onde os antipsicóticos, todos eles só controlam as alucinações e os delírios, mas os sintomas negativos, o chamado autismo pós-esquizofrenia, não nenhum dos medicamentos remove. Rotular a seco é a expressão utilizada pelo autor que significa determinar o valor de algo antes mesmo de experimentar. Então, aconteceu isso com esses antipsicóticos. Eles chamaram de novos antipsicóticos, mas eles têm uma ação exatamente igual aos antigos antipsicóticos. Eles só reformularam o preço, puseram lá em cima e chamaram de novos antipsicóticos e diziam que eles teriam menos efeito motor, que eles teriam menos efeito metabólico e que eles tratariam os sintomas negativos. 20 anos se passaram e a gente viu que não trata sintomas negativos, fazem efeito metabólico até mais severo que os típicos, os antigos, e efeito motor eles também têm. Só parece-nos que eles têm menos efeito motor, porque a gente sempre usa eles quando o paciente está mais estável, então nós usamos doses menores e acaba tendo menos efeito colateral. E quando o paciente está gravemente psicótico, agitado, agressivo, a gente injeta antipsicótico potente, o velho haloperidol, em altas doses, e aí aparece mais efeitos colaterais motores de distonia e parkinsonismo
mas por causa do excessivo de dose que a gente faz. Se a gente usasse altas doses de olanzapina, de risperidona no começo, de quetiapina, de aripiprazol, eles também mostrariam esse efeito. Então, eles chegam a fazer a chamada redação fantasma, que é onde eles escrevem artigos, numerosos artigos com a mesma temática, de autores que até nem trabalharam naqueles ensaios clínicos, para gerar um grande volume de literatura para dizer que aquele medicamento tem atribuição, né? O The Lancet, que é um grande jornal científico, né, foi o primeiro periódico a introduzir um modelo para tentar reduzir as redações fantasmas, obrigando os autores a colocarem como participaram da pesquisa. No entanto, ainda é uma árdua tarefa, de fato, que a prevalência dentro da comunidade científica, visto que o valor atribuído, o valor pago aos autores fantasmas é um valor considerável, é uma oferta grande, válida, é um valor alto. Então, eles conseguem achar autores que mintam, dizendo que participaram da pesquisa. E essa contribuição aos autores fantasma é uma estratégia de marketing da indústria. É verba do marketing, não da pesquisa que vai para os autores. O autor refere que este é tão agressivo a ponto de que a população, principalmente os próprios profissionais de saúde, são enganados e estes deixam de ter criticidade na hora de prescrever. Então, os prescritores, os médicos, são incentivados, são bonificados para prescreverem os novos medicamentos. Muitos profissionais dos Estados Unidos utilizam dos dados que os vendedores da indústria levam durante as visitas para demonstrar novas medicações como uma fonte de estudo e de atualização sobre os tratamentos. Então, o médico forma, não volta mais para a cadeira escolar, não volta a fazer especializações, cursos, webinários e acaba se atualizando com o que a indústria traz para ele, que infelizmente muitas vezes é muito tendenciosa essa informação. Além do marketing extremamente funcionante, o valor sobre as medicações também são uma forma de garantir o lucro da empresa. O autor traz o exemplo da ondansetron, o famoso Nalzedron, medicação antiemética contra vômito, né? Ele informa que, enquanto a medicação tinha sua patente original, ela era considerada a melhor da rede, sendo, sendo a mais eficaz considerada por eles, com menos efeitos colaterais. Mas, ao perder a patente, sua qualidade deixou de existir e, caída a patente do Nalzedron, saiu até estudos demonstrando que ela pode ter efeito teratogênico, ou seja, as grávidas que tanto utilizaram por causa da hiperemese gravídica, dos enjoos da gravidez, agora sabem que tiveram sob o risco de ter até malformações fetais. Este é um dos exemplos, porém a maioria dos medicamentos no mercado, por mais caros que sejam, não tem uma eficácia proporcional ao seu valor mercantil. E por mais que haja uma contraposição, o autor traz a denúncia sobre momentos em que a comunidade médica barra as medicações, porém é corrompida com doações das grandes indústrias. Um exemplo é a doxazosina, um antipertensivo e também usado para hiperplasia prostática, mas vingou como antipertensivo, demonstrada ser inferior aos medicamentos mais antigos. Contudo, a empresa, de sua parte, fez uma generosa doação de $500 mil ao Colégio Americano de Cardiologia, deixando a droga recomendada como a critério médico. O Colégio Americano não votou por retirar a droga do mercado, porque ganhou essa doação. Por fim, existem vários exemplos no decorrer desse capítulo que demonstram a forma que a indústria permanece em seu ciclo de lucros sobre as áreas de saúde, não agindo de acordo com os valores da profissão e beneficiando seus colegas e o legado da empresa. Então,
a empresa, pelos lucros, ela é capaz de, o departamento de marketing sobrepujar o departamento científico e omitir os valores ruins dos estudos e só exaltar os bons, exagerar nos bons resultados de um medicamento. Então, está aí a indústria, ela é capaz de esconder os resultados ruins, elevar os resultados que foram favoráveis ao medicamento. E enquanto o medicamento ele tem patente, ele é sempre enaltecido. E quando ele cai a patente, a própria indústria daquele medicamento já começa a falar mal dele e elevar o outro. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com o citalopram. Teve muito boas vendas e a Lundbeck fez a estratégia de criar o escitalopram, que é a mesma droga, só a metade ativa da droga, por isso que 10 miligramas equivale a 20 miligramas de escitalopram, e ela disse que era uma nova droga, lançou e conseguiu a patente do escitalopram, e para nós, os médicos, ela apresentou dizendo que 10 miligramas de escitalopram faziam a mesma redução de sintomas depressivos do que 20 de citalopram. Deu a entender para a gente que ele tinha o dobro de potência, porque 10 miligramas fazia o que 20 de citalopram faziam. Só que ela não falou que o medicamento vinha 19 vezes mais caro, mais uma nova patente, e ela própria fez tanta propaganda do escitalopram e desfez do citalopram, que o escitalopram pegou tanto que agora caiu a patente do escitalopram, todo mundo, mas todas as indústrias têm um nome comercial para o escitalopram, e o escitalopram ficou bastante esquecido. No próximo capítulo 10, vamos trazer mais coisas para você sobre as vendas da indústria. Vamos falar sobre os conflitos de interesses junto às agências reguladoras de medicamentos. Eu, novamente, aqui, ó, deixo as minhas redes sociais para você seguir a gente e eu aguardo seus comentários aqui. E, por favor, inscreva-se no canal e encaminha esse conteúdo para quem você possa ajudar com essa temática. Vai lá no meu site, eu vou deixar o link aqui e acesse esse material, tem os recortes desse livro. Você poderá ler com os seus olhos e verificar também sobre a autoridade do autor desse livro, o Peter Gotts. Muito obrigado.